Não vai. Não tá gravando. Mas se você quiser, depois eu tenho uma sala particular, eu gravo rapidinho as dicas, os exercícios e mando para você colocar no Moodle. Ô, Newton. Oi. Eu acho que se você for ali na onde aparece os participantes, e você clicar na Yasmin e torná-la uma organizadora da videochamada, ela consegue compartilhar a tela. Então vamos lá, vamos tentar isso então. Participantes, Yasmin. Tornar um apresentador. Muito bem. Ah, agora foi. Deixa eu iniciar. Já está iniciada a gravação, né? Tá compartilhando a tela? Sim. Bom, vamos ver esse exercício 1, essa primeira questão. Bom, ele fala assim: em um clássico do futebol goiano, o jogador Vila Nova dá um chute em uma bola aplicando-lhe uma força de intensidade de 235 newtons. Essa força seria no qual a força resultante que ele vai estar aplicando nessa bola, ok? Em meio segundo em direção ao gol do Goiás e o goleiro manifesta reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Determine a intensidade do impulso do chute do jogador, dá na bola para fazer o gol. Bom, gente, aqui ele está pedindo o quê? Ele pede a determinação da intensidade do impulso. Bom, gente, o que a gente tinha visto lá na aula? Que impulso era o quê? Bom, vou voltar aqui no material de apoio só para refrescar a memória de vocês. Bom, a gente determinou que o impulso é força vezes o intervalo de tempo. Bom, ele dá um chute com uma força resultante de 235 newtons, certo? Em direção ao gol. E qual foi o intervalo de tempo que ele aplicou essa força? Foi 0,5 segundos, ou seja, meio segundo. Aqui está tudo no Sistema Internacional de Unidades, que é em newton e segundos. Então, a gente não precisa passar para nenhuma outra unidade. Então, o que a gente faz? A gente tem os valores, é super fácil, é só aplicar na equação. Ok, pessoal? Bom, então, se não ficou nenhuma dúvida, eu vou passar agora para o exercício 2. Bom, o exercício 2 fala assim: o gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força F em função do tempo. Bom, aqui tem no eixo Y tem a força em newtons e no eixo X tem o tempo, tem um intervalo de tempo que está sendo aplicada essa força. Bom, o gráfico da força aplicada sobre uma partícula em função do tempo, calcule o impulso, então ele quer que a gente calcule o impulso da força no intervalo de tempo de 15 segundos. Então, o intervalo de tempo vai ser aqui do 0 até 15 segundos. Substitui o valor da força de 15 newtons por 51 newtons. Ok? Então, em vez de ser 15 aqui, vai ser 51 newtons, ok? Bom, pessoal, eu tinha mandado também, eu tinha falado em aula, que a gente pode calcular o impulso através do cálculo da área de um gráfico de força por tempo, correto?
Bom, só que aqui a gente tem duas áreas, não temos? Que é a área desse retângulo e a área desse triângulo. Eu também havia falado em aula que se a gente quer calcular o impulso total, é só a gente fazer a soma algébrica dessas duas áreas. Então, a gente sabe calcular a área de um retângulo, certo? Que é lado vezes lado. No caso, este lado vai ser o quê? Vai ser 51 e este aqui vai ser 8, porque varia até 8 segundos só. Bom, então a gente soma essa área, mas a área deste triângulo. Como ele é um triângulo que forma aqui o ângulo de 90 graus, o que a gente faz para achar a área dele? Só base vezes altura dividido por 2. Cálculo bem simples. Ok, pessoal? Bom, vamos passar agora para o exercício número 3. Bom, sobre uma partícula de 9 kg, então aqui ele já deu a massa dessa partícula, movendo-se a 38 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de intensidade de 2 vezes 10 ao quadrado newtons. Então, é de intensidade de 200 newtons, ok? Durante um intervalo de tempo, né, de 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento inicial. Bom, vamos lá para o nosso material de apoio. A gente determinou que a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento, ela é igual ao impulso resultante, correto? E impulso, a gente tinha visto que era a força vezes o intervalo de tempo. Então, ele nos deu o que no exercício? Ele nos deu a massa da partícula, ele nos deu a velocidade que a partícula tinha antes de aplicar essa força, ok? Ele nos deu a força e ele nos deu o tempo. Com a força e o intervalo de tempo, o que a gente consegue encontrar? A gente consegue encontrar o impulso resultante que está atuando sobre essa partícula, correto? Igual a gente fez no exercício 1. Bom, ele quer a quantidade de movimento inicial. A gente sabe que o impulso resultante, ele é igual à variação da quantidade de movimento, que vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bom, afinal, seria após essa partícula receber essa força, certo? Após ser aplicada essa força na partícula. E a inicial seria antes de aplicar essa força nessa partícula, ok? Então, a gente sabe também que quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. E ele nos deu tanto a massa quanto a velocidade dessa partícula antes de ser aplicada a força sobre ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe o impulso que essa partícula recebeu, nós sabemos também a quantidade de movimento inicial e ele realmente pede a quantidade de movimento inicial. Então, aqui a gente poderia também achar a quantidade de movimento final, mas a quantidade de movimento inicial vai ser a massa dessa partícula vezes a sua velocidade. Então, não tem erro essa questão. Você pode achar tanto a inicial, né, que é de uma maneira bem fácil, quanto a final. Tá, gente? Bom, ficou alguma dúvida? Esse daqui foi um pouquinho mais difícil do que os outros. Ficou alguma dúvida acerca dele? Se ficou, vocês podem perguntar. Também eu deixei meu e-mail lá, vocês podem mandar perguntando. Bom, mas vamos passar para a questão número 4. Bom, sobre uma partícula de 8 kg, movendo-se a 25 metros por segundo, então ele já deu a massa e já deu a velocidade, passa a atuar uma força constante de intensidade de 108 newtons durante 1 segundo. Então, com esses dois valores, dá para a gente saber a quantidade de movimento inicial
antes de ser aplicada essa força constante, e também com a força e com o intervalo de tempo, dá para a gente encontrar o impulso resultante que essa partícula está sujeita. No mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. Então, ele quer o quê? Ele quer a quantidade de movimento final. Bom, se ele quer a quantidade de movimento final, a gente já tem o impulso resultante. Nós já temos aqui o impulso resultante. Nós temos a quantidade de movimento inicial, certo? Então, basta substituir esses dois valores que encontramos a quantidade de movimento final desta partícula. Ok, gente? Bom, agora vamos para a questão número 5. Supondo que uma arma de massa de 1 kg dispara um projétil de massa de 10 gramas, com uma velocidade de 434 metros por segundo. Calcule a velocidade de recuo dessa arma. Bom, gente, nesse caso, não está sendo aplicada nenhuma força externa. Então, então a gente vai usar o quê? A conservação da quantidade de movimento. Por quê? Não está sendo aplicada nenhuma força externa. Então, a quantidade de movimento final, ela deve ser igual à quantidade de movimento inicial. Bom, a quantidade de movimento inicial, ela vai ser o quê? A bala ainda vai estar dentro da arma, então vai ser a massa da bala mais a massa da arma, a massa do projétil mais a massa da arma, vezes a velocidade em que eles estavam. Não, aqui foi a velocidade que foi disparada o projétil. Ok. Ele quer a velocidade de recuo. Então, a velocidade de recuo vai ser a velocidade no instante em que a bala foi lançada. Então, essa vai ser a nossa velocidade inicial da quantidade de movimento inicial, ok? Bom, agora, já na quantidade de movimento final, o que vai ser? Vai ser dividido uma quantidade de movimento para a bala, porque ela já vai estar fora da arma, mas a quantidade de movimento do projétil. E ele vai estar a qual velocidade? A uma velocidade de 434, se eu não me engano. Meu computador não está colaborando. 434 metros por segundo. Então, gente, a partir dessa igualdade aqui, que a quantidade de movimento final é igual à inicial, a gente vai conseguir determinar o que o exercício está pedindo, ok? Que é a velocidade de recuo dessa arma. Então, esse exercício também não é nada demais, só que vocês vão usar a conservação da quantidade de movimento, porque não há forças externas atuando sobre ele. Bom, então, já foram os cinco exercícios. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar, que eu vou estar aqui ainda até as 9 horas. E é isso.